A chegada de uma criança está sempre cercada de muitas expectativas. Na adoção, os pais não esperam 9 meses para o nascimento do bebê, mas precisam vencer vários obstáculos para dar amor e carinho ao novo membro da família. Para conversar sobre o processo adotivo, vamos receber a advogada Bárbara Bebiano. Olá, prazer, doutora. Prazer. Doutora, quais são os primeiros passos para o casal que deseja adotar uma criança? Olha, primeiramente, fazer uma análise de tudo que envolve uma adoção e verificar se essas pessoas que estão interessadas em desenvolver esse processo de adoção, se elas estão preparadas, se é realmente isso que elas querem. Ter muito claro em mente que é um procedimento que, depois de fim do processo, é irrevogável. E consultar um advogado, sempre, para poder passar as orientações à parte técnica do processo. Porque é um processo demorado, não é um processo rápido, é um processo... Quanto tempo demora, mais ou menos? Olha, tem processos que chegam a mais de 1 ano, tem processos que demoram um pouco menos, mas dentro do assunto e do que é um processo demorado, sim. E apesar desse processo ser tão demorado, alguns casais eles chegam a devolver as crianças que eles pretendiam adotar. Até que ponto essa é a melhor saída? Olha, a questão da devolução, foram feitas algumas pesquisas e o que eu venho vendo em linhas gerais é a adaptação dos adotantes com o adotado. Às vezes é muito complexa, às vezes inclusive as crianças são devolvidas sem especificação de um motivo. E o que acontece? Eu vejo que na maioria das vezes o problema é a falta de preparo, é a idealização da concretização da coisa em si. As pessoas imaginam uma criança e desconsideram a realidade de que ali tem um indivíduo e uma pessoa que nem sempre vai desenvolver uma personalidade de acordo com as suas expectativas. Eu imagino que esses conflitos que vão surgindo com o passar do tempo, do convívio, o dia a dia normal das pessoas, faça com que algumas pessoas simplesmente desistam daquele processo. O que é lamentável, porque tantas pessoas querem adotar. Pois é. E saem das instituições, enfim, de onde elas estão, vão para uma família. De repente até já estão se acostumando e voltam. Quer dizer, é uma segunda rejeição. E tocando nesse assunto, uma questão que é muito discutida é quando e como se deve contar para a criança que ela é adotada. O que a senhora aconselha? Há um momento certo para isso? Olha, eu entendo que esse momento certo seria o momento em que a criança começa a ter essa noção de família. Mamãe, papai, vovó, tio, titia. O quanto antes. Sempre o quanto antes. Nunca esconder, né? Não esconder. Não esconder, porque em algum momento ela vai saber. Então, é preferível que ela tenha essa noção já de cedo e compreenda dentro do razoável, do equivalente à faixa etária que ela tem, como foi que as coisas aconteceram, por que ela está ali, como ela foi parar dentro daquela família. E deixar sempre bem claro que ela está sendo bem-vinda, está sendo recebida com carinho, mas não esconder, de maneira nenhuma, fala a verdade sempre. Estudos apontam que a maioria das pessoas que querem adotar preferem crianças bem novinhas, de pele branca, sem problemas de saúde e meninas. O que realmente deve ser levado em conta quando os pais, né, vão a um abrigo ou a um orfanato? Olha, realmente isso é uma verdade. As pesquisas apontam isso e, na realidade, no dia a dia, nós verificamos realmente que dá-se preferência às crianças brancas, crianças novinhas, geralmente meninas. E o que acontece? O que deve ser levado em conta, antes até de se iniciar um processo de adoção, até que se vá a um juizado, até que se dê seguimento a todos os trâmites,
é se realmente aquela família ou aquele pretendente à adoção, se ele tem uma estrutura, um mínimo razoável para passar para aquela criança. Quanto a esse caso de guarda, recentemente aconteceu em São Paulo que uma mãe abandonou uma criança, a filha dela, numa caçamba de lixo. E o rapaz que encontrou essa criança quer adotar. Só que o pai biológico dessa criança, ele é vivo. Como que fica a tutela dessa criança agora? Olha, o procedimento normalmente não havendo parentes biológicos com interesse na adoção, nada impede que essa criança vá para uma instituição e vá para ser adotada com todos os procedimentos normais. Se há um parente biológico, que tenha um vínculo biológico e que apresente as condições para permanecer com a criança, para cuidar da educação, do desenvolvimento, aí essa segunda pessoa, terceira pessoa, essas pessoas que eventualmente quisessem, elas não vão ter preferência. A preferência sempre é para a família biológica, salvo os casos em que você comprovadamente tem risco à criança, à integridade, enfim, todo o conjunto de riscos dos quais a criança tem a proteção do Estado, tanto pelo Código Civil, como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, preza-se principalmente pelo bem-estar da criança. Doutora, em 2008 foi feita uma pesquisa pelo Cadastro Nacional de Adoção que somente 32% dos pretendentes aceitavam adotar mais de uma criança. Por que é tão menos procurado a adoção de irmãos? Olha, eu creio que seja também por uma questão econômica, porque já mesmo pela situação de ser difícil você ver um caso de requerimento de adoção para mais de uma criança, já tem tantas crianças esperando uma família, já é difícil. Eu imagino que a razão para isso seja primeiro de tudo de cunho econômico. E às vezes o próprio preparo, às vezes você tem uma família onde não há crianças. E o que acontece? Você tem essa família, vai pegar uma criança para criar. Mas a justiça, ela permite que separe irmãos? Olha, normalmente eles tentam fazer com que as crianças permaneçam juntas, mas há inúmeros casos de crianças que são separadas. Doutora, obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a você. No próximo bloco, vamos conversar sobre depressão pós-parto. Voltamos já.